inauguração houve uma grande presença do Espírito Santo de Deus, que foi tão grande que nem os sacerdotes conseguiam entrar na casa do Senhor. Queridos, eu não quero fugir do que Deus já vem falado nessa noite, e eu quero lembrar aos irmãos que durante esses dias nosso estado tem sido assolado, tem enfrentado alguns difíceis momentos ou manifestações da natureza. Nós fizemos uma campanha aqui para a cidade de Xanxerê, os irmãos contribuíram, onde teve um tornado e ali parte da cidade foi destruída. Muitos dos nossos irmãos perderam casas, estão sem nada, e até o pastor falou que domingo que vai vir um pastor de lá para falar aqui a necessidade que ainda os irmãos estão enfrentando. Queridos, nós vimos ontem, Ontem deu uma ventania. Eu estava vindo para cá e estava escutando que 2 irmãos da igreja perderam a sua vida ontem num barco de pesca, até o nome do barco de pesca era Jeová Jiré, Senhor é a provisão, e perderam a vida por causa dos ventos que foram assolados a nossa costa ontem. Lá em casa hoje eu tive que consertar que uma telha arrancou lá do telhado, invadiu a água. E nós vimos, queridos, que Deus ele se manifesta também pela natureza. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo de Deus ele usou dos fenômenos da natureza, se manifestou através do fenômeno na natureza chamado vento. O próprio nome Espírito, da palavra grega, vem do pneuma, A palavra grega que fala sobre Espírito, ela é pneuma, E é por isso que nós, quando estudamos sobre o Espírito Santo, a matéria, a matéria que fala sobre o Espírito Santo é pneumatologia, A doutrina do Espírito Santo chama-se de pneumatologia. E eu queria ler um texto com você que se encontra em João, o capítulo 3 e o verso 8, que fala também do Espírito Santo manifestado através desse fenômeno da natureza. João capítulo 3 e o verso 8, quando se achar, diga amém. Diz assim: o vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz e não sabes da onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Queridos, no Antigo Testamento nós vimos que o Espírito Santo também se manifestou através do vento. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 e o verso 2 que a terra era vazia e sem forma, porém, a Bíblia diz também que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Quando olhamos para esse verso, meus irmãos, nós vimos que é o Espírito Santo se manifestando através desse fenômeno da natureza. E a Bíblia nos mostra em algumas passagens do Antigo Testamento, e eu estava ali orando e me lembrei também, que quando Moisés chega diante do faraó e começa a indagar faraó, porque primeiramente o faraó recolhe as palhas que os israelitas estavam fazendo tijolo, e ele diz: olha, a partir de hoje eu não vou dar mais palha para vocês, e vocês vão ter que catar a palha e vão ter que fornecer a mesma quantidade de tijolos. E a Bíblia diz que o povo ficou muito pressionado com aquela ordem de
Moisés, reclamou a Moisés. Moisés chega ao Senhor e o Senhor levanta Moisés para libertar o povo de Israel. E o Senhor manda algumas pragas sobre o Egito. E chegando na 8ª praga, quando Deus fala que vai mandar gafanhotos sobre a terra, e Faraó endurece o coração de novo. E a Bíblia diz, eu acho que é Números, né? Capítulo, deixa eu achar aqui essa passagem. Eu acho que é Números capítulo 6. Me ajuda aí, Edson. Mas a Bíblia diz aqui, meus irmãos, que quando Deus manda as pragas, a 8ª praga, Êxodo, capítulo 6, né? É Êxodo, capítulo 6, na 8ª praga? Eu sei que é Êxodo 10. Êxodo 10, na 8ª praga. E aí, quando Deus manda a 8ª praga, o que diz aí, meu querido? O Senhor disse a Moisés: vai ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar esses meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos. Quando Moisés fala, vai um pouquinho mais para frente. Dirigiu-se, pois, Moisés a Arão. Moisés levanta. Farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Isso. Cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o sol. Mas? Sim, o Senhor manda um vento oriental, a Bíblia diz aí, e os gafanhotos vêm. Não é isso que a Bíblia fala? A Bíblia diz que o Senhor, Moisés levanta. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental. Durante todo aquele dia, toda aquela noite, pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Amém. A Bíblia diz aí que o Senhor soprou um vento oriental. E você vai ver em algumas passagens bíblicas, meus irmãos, quando Deus fala, quando a Bíblia fala que vem um vento oriental, este vento representa o Espírito Santo de Deus. E o vento, querido, ele pode trazer tantas coisas boas como coisas ruins, como aconteceu lá no Egito, que veio uma praga de gafanhotos, e a Bíblia diz que cobriu toda a terra, e foi comido toda a plantação do faraó. A Bíblia também fala que Deus usa o Espírito Santo de Deus, através do vento, também para cuidar dos seus servos. E em Gênesis, no capítulo 8, verso 1, a Bíblia relata que quando Deus, ele fala para Noé, que a terra seria inundada pelas águas. Noé faz a arca, passa 120 dias com tudo quanto é animal dentro da arca. Imagina, meu irmão, 120 dias com animais de todas as espécies dentro de uma arca. Se você ficar com animal dentro de casa durante uma semana, o cheiro já fica diferente, não é verdade? Um cachorrinho, por mais limpinho que ele seja, irmão Paulo, por mais que tu leve ele no pet shop, depois de uma semana, se você chegar na casa, você sente o cheiro do cachorrinho. Imagina 120 dias sem pet shop pro leão. Imagina 120 dias sem pet shop pro elefante, Moisés. Quem sabe o cheiro era terrível. Quem sabe os dias de Noé já estavam insuportáveis dentro daquela arca. Mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 8 e o verso 1, que lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais que estavam com ele na arca, e fez soprar um vento sobre a terra, e baixaram as águas. Aleluia. Meus irmãos, o que eu tiro isso para a minha vida? O que eu posso tirar desse versículo para a minha vida? É que quando chegamos no ponto que não suportamos mais
Deus vem ao nosso encontro e nos socorre e faz as águas baixarem em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus tem cuidado de você, meu irmão. Deus tem olhado por você, e se for preciso, Ele vai mandar um vento e vai mudar a tua situação. Ainda que as águas estejam tentando te afogar, a Bíblia diz que ainda vai ver o vento do cuidado de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Ele vai lembrar da tua situação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. A Bíblia também fala que Deus se manifestou através do seu Espírito em grande poder. No mesmo, nós lemos ali Êxodo, né? Capítulo 10. No capítulo 14 e o verso 21, Moisés também estende a mão sobre o mar. E o Senhor novamente, através de um vento oriental, né? Não é assim que está escrito na Bíblia? Soprou toda aquela noite e fez retirar-se o mar, e se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Imagina a situação de Moisés, já, né? Imagina a situação de Moisés. A Bíblia diz que Moisés sai do Egito depois das 10 pragas, né? Depois de Faraó ter liberado o povo da escravidão, a Bíblia diz que o Senhor coloca Moisés em uma situação difícil. Não foi Moisés que foi até lá, mas foi Deus que colocou. Deus orientou Moisés que parasse diante do Mar Vermelho. E a Bíblia relata para nós que o exército de Faraó toca no coração de Deus, Deus toca no coração de Faraó de novo e diz: olha, vai lá perseguir o povo de novo. E Faraó sai para perseguir o povo. Chegando diante, mas o Senhor já tinha um propósito de glorificar o seu nome na presença dos egípcios. E quando o povo está ali cercado, olha para a frente a montanha, olha para a frente o Mar Vermelho, olha para os lados as montanhas, para trás o exército de Faraó está cercado, sem saída. Quantas vezes estamos assim, meus irmãos? Olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos para a frente, para trás, e nos vimos cercados de problemas e achamos que não tem mais solução para nós. Mas o socorro vem do Senhor. O salmista diz: aleluia. A situação dele era triste, mas o versículo, se você olhar do versículo 11 ao versículo 21, você vai ver que Israel, naquele mesmo momento, Deus diz para Israel: olha, se vocês crerem, vocês vão ver o que eu vou fazer na vida de vocês. Queridos, existem algumas situações das nossas vidas que, quando não tem saída, Deus está só esperando qual vai ser a nossa reação. Se nós vamos nos desesperar, ou se nós vamos descansar em Deus. Aleluia. Foi o que aconteceu com os discípulos. Quando veio a tempestade, e alguns deles se desesperaram. Quando viram Jesus, até confundiram com o fantasma. Qual vai ser a nossa situação diante das tempestades? E a Bíblia diz que Moisés estava numa situação difícil. Moisés não tinha saída, mas Moisés, ele olha para o povo e diz: vocês vão ver a glória do Senhor ser manifestada em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. A situação pode estar difícil, o mar pode estar na tua frente, as montanhas podem estar do teu lado, o exército pode estar te oprimindo, mas se tu confiar no Senhor, você vai ver a manifestação de Deus na tua vida. Aleluia. E a Bíblia diz
que quando Moisés atende a ordem do Senhor, mais uma vez, o vento sopra lá do Oriente, aleluia, o Espírito Santo começa a agir, e não tem mar que segure o Espírito Santo, não tem problema que segure o Espírito Santo, meu irmão, ainda que seja impossível para os teus olhos, para Deus não há nada impossível. E a Bíblia diz que o mar foi dividido e o povo passou em terra seca para glorificar o nome do Senhor, aleluia. Números ainda continua contando a história do povo de Israel. O povo atravessa o Mar Vermelho, vê aquela manifestação de Deus. Ei, imagina nós dois, Elcio, vendo o mar se atravessar, o mar se dividir na nossa frente. Imagina que cena gloriosa, irmão. Você já parou para pensar nisso? Você não ia glorificar a Deus? Você não ia se alegrar no Espírito? O que é que você ia fazer depois que chegar do outro lado do mar? Eu ia fazer uma festa para o Senhor, eu ia glorificar o nome do Senhor. Mas sabe o que Israel fez? A Bíblia diz que murmurou contra Moisés e contra o Senhor. E em Números, capítulo 11, e o verso 31, abre a tua Bíblia. A Bíblia diz aqui, o título do verso 11 fala a murmuração do israelita, não sei se está aí na tua Bíblia. E a Bíblia diz que eles chegaram do outro lado e começaram a murmurar contra Moisés por falta de carne. E Deus leva aqui no capítulo 11, no verso 15, Deus leva ao conhecimento de Deus e diz assim: e se assim fazes comigo, mata-me, e eu te peço que tenha achado graça aos meus olhos, não me deixes ver este mal. Moisés chega a pedir a morte, porque o Senhor tinha feito um grande milagre. O povo chegou do outro lado, começa a murmurar, e Moisés se sente tão magoado, tão angustiado, que ele deseja a morte, por causa daquela ingratidão do povo. E queridos, no verso 19, eu acho bonito isso, que Moisés chega a duvidar de Deus. Moisés, aquele homem que Deus levanta para libertar o povo de Israel das mãos dos egípcios, por causa da murmuração, por causa daquela opressão que aquele povo trazia para Moisés. Moisés diz no verso 19, que ele diz assim, não comer, 19, isso mesmo, o Senhor disse que enviaria carne. Ele diz, não comereis nem um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, e nem ainda 20 dias. A Bíblia diz, no verso 19, nem 20 dias, o verso 20, mais um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfatieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, e que está no meio de vós. Queridos, o Senhor tinha prometido. Moisés achou impossível. No verso 21 ele diz, olha, Senhor, eu estou no deserto, o Senhor está prometendo carne para esse povo murmurador, mas eu estou no deserto, Senhor. Como é que eu vou? Não tem boi no deserto, irmão. Não tem peixe no deserto. Peixe não nada na areia, só na água. Não tinha carne suficiente, não tinha frango, não tinha nada no deserto, só não tem nada, meu irmão. É só areia. E Moisés olha para a promessa do Senhor e duvida. Ei, quantas vezes nós temos duvidado do Senhor? Quantas promessas o Senhor tem feito para nós aí, mano? E a gente olha para a situação e diz, não tem como, Deus. Às vezes Deus levanta um profeta para entregar até uma profecia para nós, e nós duvidamos porque achamos que é impossível.
A situação que estamos vivendo é impossível Deus fazer um milagre. Mas para Deus não existe impossível, meu irmão. Aleluia. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o verso 21, ele diz: respondeu Moisés: 600 homens de pé. Este é o povo no qual estou, e tu me deste, dar-lhe-ei carne, e comerão o mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e gado que lhe baste, ou ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Olha, meu irmão, era 600 homens, só homens em pés. Eu creio que deveria ter mais ou menos, no mínimo, umas 3.000 pessoas, mais? Milhões de pessoas? Meu Deus, era muita gente mesmo. Tinha que ter fé mesmo para acreditar. Era gente demais.